Quando as práticas woke apareceram, eu rapidamente identifiquei elas dentro da cultura do politicamente correto e um desdobramento empobrecido do pragmatismo. Ou seja, tem que mudar as palavras, mudar personagens, mudar gestos para que as pessoas mudem. Então, você tem que passar, por exemplo, tem gente por aí achando que tem que assistir a série Adolescência com os filhos adolescentes, o que eu acho meio perigoso, porque aquela série não é para adolescentes, é para adultos, né? Então, né? Mas assim, a ideia de que se você passar uma série que fala de misoginia, por exemplo, os meninos nunca mais vão ter atos violentos com as meninas. Primeiro, nem todos os meninos têm atos violentos. E depois, quanto mais você bate nessa tecla, mais você gera um monte de gente que já tem um monte de complexo, que vai virar Red Pill, sei lá, essas coisas. Incel, Sigma, todo esse universo da machosfera, dos caras que eu costumo dizer que não pega ninguém. Sim. Né? E começa a brigar, falar mal das mulheres, não sei o que e tal. Né? E aí, então eu não lembro da primeira vez, mas quando eu fui vendo esse tipo de coisa, eu fui imediatamente reconhecendo o que para alguém que não estava acostumado politicamente correto, e muito menos com os princípios do pragmatismo, não identificaria. Entendeu? Assim, eu posso dizer e falar assim, olha, é um absurdo bolchevique russo negro, né? Mas se eu sou aquele que fez a série, primeiro eu posso ter feito isso, inclusive, para ganhar mais dinheiro. No financiamento, não necessariamente na ponta do consumo. Perfeito. Né? No financiamento, né? Para ganhar mais dinheiro. Mas eu posso fazer porque eu acredito na tese de que, mesmo que não foi assim historicamente, se eu apresentar isso para gerações mais jovens, elas vão passar a achar que isso é normal. Entende o que eu estou falando? Sim. Então, sabe aquela tese do 1984, do Orwell, que o personagem principal trabalhava refazendo os livros de história? Né? Esse era o trabalho dele, né? Refazer livros de história. Ou seja, reescrever a história. Então, se eu reescrever a história de forma tal a que eu não construa... Quer ver outra coisa woke total? Eu lembrei aqui. 2 filmes de Branca de Neve. Acho que o último também porque a Branca de Neve não é branca, sei lá, não sei. Mas eu sei que tem dado pau nos Estados Unidos. Mas, assim, acho que ela é latina, alguma coisa. Né? E bem woke. Bem. A atriz, né? Não a personagem. Mas 2 anteriores já apresentavam, eu lembro de um, que a Branca de Neve não tem príncipe, que na realidade é uma besta, o príncipe. Ela meio que tem uma energia com o caçador. Olha o woke aí, ó. O príncipe, a aristocracia, é um babaca. No original não é. O caçador é legal. Classe menos favorecida. Tá vendo? Ou seja, quem vem de classe menos favorecida é mais legal do que o príncipe, que é um babaca, como é nesse filme. E no final, a Branca de Neve não fica com ninguém. Ela não fica com ninguém, ela termina aparecendo na Joana d'Arc. Com a roupa medieval de guerra, líder de um exército. Tá vendo o wokeismo? Ou seja, uma mulher não precisa de homem nenhum. Ela pode ser uma guerreira sozinha, como foi, não foi sozinha, mas foi uma guerreira. A Joana d'Arc morreu queimada como herege, coitada. Mas, entende? O wokeismo está aí dentro. Porque a ideia é o seguinte, as meninas veem a Branca de Neve e elas não vão mais associar a ideia da princesa. Apesar que tem muitos pais que continuam vestindo suas filhas de princesa, né? Esse aí, ó. Esse é o Branca de Neve e o Caçador. É o nome do filme. Esse é o Caçador, que é legal. Mas ela não fica com ele. No final, ela aparece sozinha. Porque se ela ficar com ele, casar, ter filhos... Aí não pode. Aí quebra o discurso. Exato. Entendeu? Então, você faz isso, e aí a ideia é que os jovens e as crianças e as meninas vão assistir isso, e elas vão sair de lá identificadas com o super-homem. Entende? Sim. Elas vão sair identificadas como... Qual foi a crítica inicial muito forte à Mulher Maravilha da Gal Gadot? Né? Aquele que começa na ilha onde só tinha mulheres. Sim. Aquele mito lá. Ilha de Temícera. Então, a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha,
A grande crítica que as feministas fizeram à personagem da Mulher Maravilha é que ela se apaixona e sofre porque ela ama o cara que morre no final. Dei spoiler, mas o filme já é antigo. Sim. Essa aí, essa Mulher Maravilha, né? A grande crítica ao filme foi de que ela é uma personagem romântica que fica perdidamente apaixonada pelo personagem masculino, que é um soldado americano ou inglês, não lembro mais, Isso aí. que morre no final, né? Se mata para conseguir combater os alemães. É na Primeira Guerra, não é na Segunda. E, portanto, foi criticado. Por quê? Porque, apesar dela ser maravilhosa, poderosa, ter um chicote, forte pra cacete, quebra todo mundo, não podia se apaixonar. Se apaixona, quebra de novo a narrativa. Porque você tem que oferecer a ideia de que a mulher não precisa se apaixonar. Eu lembro do filme, isso já tem algum tempo, antes da pandemia, Maria Madalena, que Jesus Cristo é feito pelo Joaquim Fênix. E a Madalena é uma das duas irmãs, Ronnie, se não me engano, nunca sei qual das duas que é, que são duas irmãs, atrizes, em que depois teve um debate num cinema aqui em São Paulo, era uma espécie de pré-estreia. Eu estava nesse debate. O tecladinho foi rapidinho ali. Né? Quando eu ainda fazia debates, hoje eu não acredito mais em debate, hoje não tem conversa, muito difícil. Em que uma das presentes na mesa criticou o filme, apesar de que o filme chamava-se Maria Madalena, é esse aí. É esse exatamente. É o primeiro filme em que Jesus Cristo aparece sorrindo. Tem cenas em que ele está olhando assim para Madalena. Claramente abobado. Né? Olha essa cena aí. Rola completamente uma energia entre os dois. Um clima. Um clima, isso aí. Rola um clima entre os dois. Ela, inclusive, tem uma cena que não tem nada a ver com a história, o evangelho, que ela consegue levá-lo a escutar mulheres, para elas falarem quais eram os problemas dela. Por quê? Porque Jesus Cristo está apaixonado por ela e há um clima entre os dois. A crítica principal feita ao filme é que, para mostrar uma Madalena empoderada, ela não podia estar apaixonada por Jesus Cristo. Não podia rolar um clima. Entende? Não podia rolar um clima. Isso, na realidade, eu acho que é um dos grandes sofrimentos que a emancipação feminina gerou como efeito colateral em muitas mulheres, que abraçam isso muito forte. Assim como gera o que tem gerado o comportamento estúpido de um monte de moleque que fica xingando mulher por aí nas redes sociais, como eu tinha citado antes. Bom, nesse filme, por exemplo, Pedro é negro. Nesse filme da Maria Madalena. Mas isso não é novidade, porque nos anos 70, Jesus Christ Superstar foi um filme de enorme sucesso. Sim. Nos anos 70. Judas era negro. Mas aí eu posso assimilar preconceito. Logo traidor, esse é né? Pedro Que logo traidor. Você vê claramente, olha o preconceito aí. Colocaram Judas negro. Né? Aqui não, ele é Pedro. Mas ele tem uma certa tensão com a Maria Madalena. Chega numa hora que ele fala para Jesus, tipo assim, meu, acorda. Alguma coisa assim, sabe? Você perdeu a cabeça? Você fica o tempo inteiro fazendo o que essa mulher quer? Não é esse o discurso. Mas é isso que rola, entendeu? Tem um texto gnóstico muito antigo, que eu não lembro se é o Evangelho de Filipe, são evangelhos que são apócrifos, que foram encontrados depois, inclusive, que tem uma manifestação de Pedro em que ele parece reclamar de uma atenção que Jesus estaria dando para a Madalena. Então, assim, Maria Madalena nunca foi prostituta, isso é a criação do cinema, da igreja. A personagem não é prostituta. Esse é o Jesus Cristo Superstar. No Evangelho, tal como é mostrado no filme Maria Madalena, corretamente, Jesus conhece ela porque os pais acham que ela está endemoniada. E, evidentemente, ele bate um papo com ela, ela não está endemoniada, ele não acha isso, e eles saem lá meio amigos. Começa ali a história dos dois.
Não há nenhuma prova que eles foram namorados, como já falaram e tal. Mas o entendimento hoje é de que a Maria Madalena era uma apóstola. Era uma discípula. Entende? Agora, imagina uma mulher andando com um monte de homem naquela época. O que iam falar? Aliás, o Maria Madalena, que é um excelente filme nesse sentido, tem uma cena que também não está no Evangelho, mas a irmã mais velha da Madalena, quando a Madalena resolve seguir Jesus, ela chama a Madalena e diz: você é louca, você nunca mais vai arrumar marido. Você vai ficar andando por aí com um monte de caras? O que as pessoas vão falar de você? O que falariam até hoje? Se a gente pensar de sério. Certo? Tranquilamente. Inclusive outras mulheres. Exato. Falariam dela. Com certeza. E, professor, por que o wokeismo é um regresso cognitivo? Então, porque o wokeismo deixa você bobo. Você não consegue pensar sério nas coisas. Toda militância é um regresso cognitivo, do meu ponto de vista. E ali eu estava falando do wokeismo. O wokeismo faz com que você fique tão tomado pela intenção militante que você acaba, por exemplo, no caso do filme que eu estava falando, da Maria Madalena, não perceber que o filme tem várias virtudes. Entendeu? Inclusive artísticas. A ideia de um Jesus Cristo feliz, quem já pensou nisso? Né? Porque está, de alguma forma, enamorado, de algum modo. Né? E, sem dúvida nenhuma, a história é contada do ponto de vista da Madalena. Mas não, se ela se apaixonou, não pode. Olha a redução cognitiva aí. Ah, se apaixonou, não é mais livre. Ninguém que se apaixona é completamente livre. É verdade. Aliás, é isso que significa o amor romântico. Uma espécie de cilada que você cai e fica se batendo com o negócio. É por isso que é amor romântico, né? Mas não, então é como se as mulheres, então, hoje tivessem que demonstrar que não precisa de ninguém. Homem, né? Não precisa de ninguém. Se precisar, é melhor se for de outra mulher. Se for de homem, é um problema. Por isso que eu digo que é redução cognitiva. Perfeito. Entendeu? O professor, e você acha que tá tendo impacto no woke? Porque a gente sabe que muito do woke veio das universidades lá dos Estados Unidos, né? Muito veio de lá. Você acha que tá tendo impacto o woke assim nos adolescentes? Ou a sanha de ir com muita sede ao pote, de se utilizar demais, praticamente todas as obras foram impactadas por isso, causou um efeito rebote? Como é que você analisa esse impacto do woke? Eu acho que pode causar um efeito rebote, né? Porque quando você, por exemplo, estressa um discurso em sala de aula para meninos e meninas, como tem acontecido em muitos lugares, de que o homem branco, principalmente, é pior do que outros. Mas todos os homens heterossexuais são ruins de alguma forma. O branco, pior. Ruim desse ponto de vista, né? Daqui a pouco estão dizendo que eu estou falando aqui. Né? Então, assim, no momento que você estressa isso muito, quando você está falando de meninos e meninas adolescentes, é evidente que você vai criar um mal-estar. Tá claro. Não precisa da série adolescência para isso, que é um drama gigantesco. No dia a dia tá claro. Eu cheguei a escutar isso na universidade, porque eu nunca dei aula em escola. Acho que depois da pandemia, logo depois da pandemia, o menino começou a falar, no caso de namoro, era sobre romantismo, então ele começou a falar do namorado que ele tinha, que os pais não gostavam, que ele gostava muito dela, mas terminaram, não sei o que e tal. E aí uma menina olha para ele assim e fala: eu não estou interessada no que você está falando. Você é um homem heterossexual branco. Tudo que você faz não presta. Entendeu? O moleque ficou parado. Né? Porque isso desarticula muitos moleques. Tipo assim, já vestiu a carapuça. Né? E na realidade, quem foi defendê-lo foram duas outras meninas que estavam na sala. A coisa ficou tão pesada que isso aconteceu nos últimos 6, 7 minutos de aula. Tocou a campainha e foi todo mundo embora, como sempre. Que uma das meninas pegou a bolsa, levantou e falou: Pondé, eu não tenho que ficar ouvindo esse lixo. Porque uma das meninas virou para a outra e falou: não, você namora menino, namora homem, você tem que namorar mulher. Tá errado isso.
certo? Da onde veio isso? Das redes sociais e da martelada contínua em escolas, dentro de famílias. Ou seja, para você acabar com o preconceito, que todo mundo razoável entende que é uma coisa boa, apesar que preconceitos voltam, hein? Já existiram, desaparecem, voltam, né? É uma coisa. Só que o que acontece? Como você falou, pode gerar um efeito rebote, né? Porque, na realidade, um moleque desse, ele estava falando de uma história dele, ele estava confiando em todo mundo ali, né? Estava confiando. E aí ele levou uma patada dessa, totalmente woke, né? Levou uma patada dessa. E as duas meninas que deram a patada nele estavam plenamente corretas na sua posição, que achavam-se corretas. Não. Você é um menino heterossexual branco, nada que vem de você presta. Porque tudo que acontece de ruim vem do homem heterossexual branco. Né? O tal do patriarcado que se fala, né? Então, isso é possível que isso gere efeitos colaterais indesejáveis, como normalmente são os efeitos colaterais em medicina, mas nem por isso vai mudar. Porque se entende que os efeitos colaterais indesejáveis são curados pela radicalização da medicação no mundo woke. Entende? Você tem que reforçar o discurso. É por isso que eu falo que é redução cognitiva. Porque não tem aquele movimento que o pensamento tem normal, que é olha, pensa, e estou pensando errado, volta atrás, lê outra coisa, entende? Esse é o movimento do pensamento, da cognição. Cognição é conhecimento, né? Latim, grego é gnose, tal assim. Então você fica... Quando você... Não, você tem que repetir a dose. Mesmo que isso pode estar criando algum tipo de problema, não. O que vai resolver é você aumentar a dose. Entendeu? Por isso que eu falo que é redução cognitiva. Você fica... Isso é muito claro, às vezes, inclusive, em debates entre feministas. Algumas que percebem que tem problemas aí e outras que consideram essas traidoras. Sim. E você falou que levantaram duas, né? Levantaram duas para defender o menino. Foi, e uma saiu e a outra continuou na sala. E porque a gente vê... Eu queria Veja, levantar as meninas defenderam ele, Sim. não os outros meninos. Eu queria... Eu vou abrir a boca, senão vou levar porrada. Os Sim. caras têm medo. Eu queria perguntar da relação do coletivismo. Porque aí... Porque como o woke, ele teve um auge ali depois de 2010, é muito melhor você ser aceito no grupo. Na maioria. É muito fácil você aderir a um grupo do que ficar contra. Principalmente quando esse grupo tem ali professores e tudo mais. Quando você é adolescente, né? Exato. Você é jovem, né? Você quer Você entrar... precisa de um totem, Então, fazer parte de um grupo. E o usar uma woke camiseta. fez isso, né? Sim. O woke fez isso, né? É o grupo da galera, descolada, atual. E o outro era o retrógrado. O incel. O incel. E aí vem tudo de ruim, né? Conservador. Isso. O incel é os caras que não arrumam namorada na escola, né? Isso. Celibatário involuntário. Isso. Daí o incel. E acaba ficando falando mal das meninas porque não consegue pegar ninguém de novo. Todo mundo sabe que na escola, primeiro a vida adolescente é uma guerra, uma barbárie. Não adianta dizer o contrário. Né? Todo mundo que lembra de escola como era. E sempre tem as pessoas que, por temperamento, sei lá por quê, se dá melhor do que outras. Sim. Né? E as pessoas que se dão melhor do que outras normalmente atraem mais as outras pessoas, sejam meninas ou meninos. Perfeito. Né? O tal do popular que se fala nos Estados Unidos. Né? E aí quem não consegue fazer esse movimento acaba ficando para trás. Né? Claro que tem exceção. Tem exceção, toda regra tem exceção. Senão não seria regra. Seria tudo. Outra coisa também é esse movimento agora contra a cultura woke, né, que tá acontecendo. A gente teve uma... tem gente até que não acredita que exista um movimento woke, mas teve várias empresas... Tem gente que não acredita que a Terra é redonda. Exatamente. Não existe esse negócio de woke, negócio de lacração e tal. E a gente vê um movimento de grandes empresas, big techs e tal, contra esse movimento. Não sei se a ascensão e a queda estão só relacionadas a dinheiro. Vamos ganhar dinheiro desse pessoal, não está dando dinheiro, o pessoal não está indo no cinema comprando livro, vamos tirar. O que vocês acham que aconteceu? Ou que está acontecendo agora, essa marcha ré? Olha, primeiro eu não acho que a adesão
das Big Techs ao governo Trump, ou essa pauta anti-woke do governo Trump, seja simplesmente porque eles estão aderindo ao governo Trump, porque em 16 eles não aderiram. Não. As Big Techs sempre tiveram uma posição mais próxima ao Partido Democrata, inclusive bastante woke. Total. Do ponto de vista do pessoal de trabalho, né? Quem trabalha, colaboradores, Quem como toma falam decisão, hoje. É muito próximo ao Partido Democrata e não só não ao Trump. Eu acho que a vitória do Trump hoje é uma vitória significativa. Essa foi muito mais significativa do que a de 16, né? E ao lado disso a gente tem um fenômeno muito interessante em vários países do mundo, que é o poder judiciário batendo de frente com pessoas da extrema-direita ou da direita. Não só aqui? Não só aqui. Na França, prenderam o antigo presidente Sarkozy, ou ele tá para ser preso, alguma coisa assim. A Le Pen acabou de ser transformada em inelegível. Até brincaram que Alexandre de Moraes passeou em Paris para conseguir fazer isso. Em Israel, você tem um embate bastante acirrado entre um Supremo Tribunal muito mais identificado com a elite de esquerda. Porque Israel é um país muito interessante, que a esquerda sempre foi de elite. Ah, é? Que é uma coisa que acontece. Israel sempre foi assim. Quem é de esquerda em Israel sempre foi rico. Mesmo quando era de kibbutz, fazendas socialistas, os kibbutzim eram muito ricos. E quem era de direita era a população operária da cidade. Olha só. Sempre foi assim, né? E de certa forma continua sendo assim. E o Supremo Tribunal, e o Poder Judiciário em geral, normalmente ele tem se identificado mais com elementos à esquerda. Tem várias explicações para isso. E tentaram derrubar o Trump várias vezes e ele sobreviveu, né? Trump ou Netanyahu? O Trump, agora eu voltei pro Trump. Ah, tá. O Netanyahu, eles estão tentando derrubar, mas veio a guerra e tudo parou. O problema de derrubar. O problema do Netanyahu é o processo que ele está respondendo por corrupção. Sim. Né? E do Trump? E ele tentou mudar. Ele tentou mudar porque Israel não tem Constituição. Então o Supremo Tribunal de Israel, ele pode ser muito mais randômico do que qualquer outro lugar que tem Constituição. No caso dos Estados Unidos... Do Trump, o pessoal tentou derrubar ele... foram, sei lá, quantos processos. Ah, sim. Quantos processos ele passou. Teve um tirinho também. Ele levou um tiro também, é verdade. Mas os processos, né? E então, eu acredito que o Trump hoje, ele é mais representativo de uma parcela importante da população americana do que foi em 2016. Até entre os latinos, entre os negros, né? Sim. Assim como a Marine Le Pen tem crescido como figura representativa. Então, quando você fala do movimento anti-woke, e o Trump, ele falou muito disso, tem um corte, inclusive, dele da campanha que circulou muito, quando ele falava que se eu for eleito, eu vou fazer como eles chamam, uma ordem executiva, que aqui é uma... Quando o presidente determina uma coisa, a gente tem um nome para isso aqui também, que eu esqueci. Uma ordem executiva proibindo financiamento para a transição de sexo em crianças, proibindo linguagem neutra, né? E isso que parece um assunto completamente colateral, que não devia ser... Ou não? Hã? É um decreto? Tipo do decreto? Acho que é por decreto que se fala no Brasil, por decreto. Isso que parece ser um assunto pouco importante, como se Freud nunca tivesse existido. O Freud já tinha avisado que sexo era um problema. Exato. E que a diferença sexual é insuportável, né? E o fato é que esse assunto é um assunto que pega muito, digamos assim, a América profunda. E o Brasil profundo também. Essa coisa a escola está querendo fazer o meu filho ser gay, ou a escola está querendo fazer minha filha ser lésbica. Tem professor ensinando coisa que eu não quero, né? E isso está tudo misturado com todo tipo de preconceito. E eu acho que... Mas como ecoa isso daí no povo, né? Como ecoa? É forte, né? A gente fez um episódio chamado Pobre de Direita, que é disso que a gente está falando, né? Vamos nomear. A gente está se perguntando por que as grandes empresas começaram pelas Big Techs, mas as outras empresas, então, estão andando para trás em relação à tal da diversidade, à cultura woke. Por quê? Dentarismo. Exatamente. Porque primeiro
das questões de identitarismo que eu abordei antes, né? Então, a radicalidade e a busca dessa essência de cada identidade como argumento um pouco complicado, e porque isso vai tocar nessa questão sexual e vai tocar nos costumes, que o Pondé também tem uma frase que é muito boa, que é o conglomerado... Herdado. Não é minha, é um conceito do... Sim, é um conceito, mas que ele sempre traz. Britânicos. Que é isso, o povo... Talvez ele seja mais conservador do ponto de vista da pauta dos costumes. Nem todo mundo é liberal do ponto de vista político. Assim, eu tenho uma sensibilidade mais conservadora, eu quero casar, eu quero ter filho e tal, mas o outro faz o que ele quiser. Não, o outro vira uma ameaça para mim. Então, existe esse fenômeno, né? Depois da eleição do Trump, depois da eleição aqui no Brasil, essa ideia do pobre de direita ficou, todo mundo só falava no pobre de direita, porque é isso, talvez o povo seja mais conservador na pauta dos costumes. E o movimento woke radicalizou muito, buscou a ponto de também entrar... Jogou a barra lá em cima. Jogou a barra lá em cima e também ficou circulando muito nos campi universitários, achando que estava falando com o resto da população, entendeu? Uma coisa é você tá na meia dúzia de 6 universidades federais importantes no Brasil que produzem pesquisa e aí, vamos então entender que a gramática portuguesa, ela é machista, patriarcal e nós temos que mudar isso. Como é que você alcança o cara que tá querendo pagar o boleto, tá querendo ter uma privada, tá querendo... Entendeu? Então não alcança, não há banda, assim, você ficou muito discrepante, ficou uma elite intelectual, acadêmica, vanguardista, assim, no sentido de tô indo na frente, não no sentido de que seja melhor ou pior, mas tô pondo pauta aqui nova, o pós-modernismo, pós-estruturalismo, os campi americanos, desde 68 isso tá acontecendo. Só que a gente atingiu o ápice agora. Teve o exemplo da campanha do Boulos aqui com o hino nacional, linguagem neutra, mexeu com a própria campanha. Eles Então, tiveram falando, não, a gente não sabia de nada. É muito idiota. E o povo tá querendo pagar boleto, tá querendo... Metade do país não tem saneamento básico. Eu acho que assim, a esquerda contemporânea, ela perdeu muito da esquerda raiz, que pensava em questões econômicas, a tal da esquerda economicista. E aí ela fez essa virada para uma esquerda de um reconhecimento, que eu preciso estar na propaganda da Prada. E aí, assim, realmente... Não dá. A esquerda que tá na propaganda da Prada não tá falando. Isso chama-se inclusão. Isso a esquerda que tá na propaganda da Prada, nada contra, o reconhecimento ele é importante também, mas você deixou a coisa meio manca e você não tá conseguindo conversar com o cara que tá lá embaixo, querendo pagar o boleto. Tem outras questões também de seleção de funcionários, onde você tinha que cumprir certas metas. E aí você fala, mas você vai usar isso para piloto de avião, por exemplo? Você vai usar para coisas de segurança? A história da cota, exatamente. É complicado, porque é complicado. Mas se brincar, tem gente que acha que devia usar a cota para piloto de avião. Então... E se o avião caísse, a culpa era do patriarcalismo. Exato. Que você é homem branco hétero. Tem uma autoestima, vocês dois. Para falar isso. Vocês têm uma autoestima que eu vou falar, viu? Esse argumento. Uma vez eu ouvi esse argumento, sabia, Gabi? Eu sei. Te contei, né? Uma vez eu vi, numa situação X, que eu não vou descrever qual era, mas eu vi esse argumento que alguém me fez uma pergunta sobre como que eu resolvi as perguntas que eu ouço e tal, e se eu não tomava nota, e eu falei que não tomava nota. Então, essa pessoa virou e falou assim, mas como é bom a autoestima do homem branco, hétero, né? Eu dei risada. Não tem nada a ver com o que ele estudou, a capacidade, o temperamento, nada. O indivíduo é anulado. Conheço um monte de homem branco hétero que tá numa puta de uma merda do cacete. Exato. E muitos deles acabam virando incel, inclusive. Entendeu? Esse argumento do lugar de fala é perigoso, né? Não, esse argumento é inválido, né? Não, você não... É inválido. Não vou respeitar o que você está dizendo porque você não tem lugar de fala. Isso. Mas isso é bem sério. É uma teoria da interseccionalidade. É para barrar a discussão mesmo? Reserva de mercado, eu acho. Isso já é a crítica a eles, né? Tá. Mas a intenção deles é de que assim, a sociedade ela funciona por uma regra de conjuntos de oprimido e opressão e, portanto, por exemplo, uma mulher branca heterossexual, ela é oprimida como mulher,
mas não como branca e heterossexual. Porque não é negra. Então ela tem menos lugar de fala do que uma negra lésbica, mulher. PCD. Você aí vai aumentando. São várias. Você pode ir aumentando. Mas a ideia, ela é interseccionalidade, porque a ideia é de que você está ali na intersecção entre grupos de oprimidos. Entendi. E quanto mais você é um elemento da intersecção de grupos de oprimidos, mais lugar de fala você tem. Entendeu? E aí, no caso, homem branco, heterossexual... Tá no topo disso não aí. tem nada de oprimido nele. Então vamos tirar a voz dele. Ele é só opressor. Né? Então ele não pode falar sobre nada, porque só quem pode falar isso sou eu. Por isso que eu brinquei da reserva de mercado. Porque daí você nicha certos assuntos, ele não pode. Mas você aí quando exclui. isso vai para as artes, vai para a indústria do entretenimento, fica complicado. Não pode mais ter Fica chato. vilão agora é só branco, hétero, fica não sei o quê. Tem que ter... Aí o cinema quebra. Os caras reclamando como chama os filmes coreanos? Tem um nome, né? Dorama. Mas não tem diversidade nisso daí. Pô, são coreanos, né? Entendeu? By the way, exatamente, né? No Então, caso. o cara cobrando Vikings. Cadê a diversidade nos filmes sobre Vikings, né? E aí, teve essa forçação de barra em muitos filmes, animações e tudo mais, de ter... Você tá ouvindo no meio do negócio, tem um discurso lá que você fala... Você quer provar uma tese, né? Você quer provar uma tese. A gente discutia isso numa gravação essa semana, né? Até sobre adolescência, essa série que engloba, é paradigmática dessa discussão. Até onde vai a agência do sujeito? Até onde a gente pode considerar que ele agiu porque quis, O menino sabe-se lá. da série. A gente discutia isso, mas é o pano de fundo de toda essa discussão. Porque tá no lugar de fala, são expressões onde isso vai todo mundo se oprimindo de alguma dando. forma. Então se eu sou oprimida o tempo inteiro, quer dizer, até onde eu vou responder pelo que eu faço, até onde é o contexto social, histórico de oprimida porque eu sou mulher que me fez fazer aquilo. Pô, como é que você julga um ser desse como juiz? Com uma tese por trás? Você tem que responsabilizar alguém. A gente vive num Estado democrático de direito, que tem leis universais para todo cidadão. E alguém tem que ser responsabilizado pelos atos que são cometidos. No caso da série... Tem muitas leituras da série que vão nesse sentido de... Não, ele estava nos fóruns, ele estava sofrendo bullying da menina, por isso que ele matou ela. Bom, mas... Tem menino que mata e tem menino que vai chorar no banheiro. Então, quer dizer, como é que você vai... Cadê a agência no sentido de ação? Como que você mede o temperamento? Tem a própria vida, inclusive, né? Como é que você mede até onde vai o contexto, até onde vai... Você não consegue essa equação na cabeça de um homo sapiens sapiens. Muito complicado. Mas se ele matou a menina, ele tem que ir pra cadeia. Resumindo, no final da tem que ir pra cadeia. Vamos ficar discutindo, mas ele tem que ir pra cadeia. Tem que ir pra cadeia. Lógico, porque senão você tira toda a responsabilidade. Que é, na minha opinião, a única frase boa que a psicóloga fala no terceiro episódio, quando ela pergunta pro menino, pro Jamie, ela fala: você entende que você matou a Kate? Você entende o que significa isso? Sim. Que ela não vai mais existir. Cara. Eu acho que é porque aquela psicóloga está mais perdida do que segue um tiroteio, como eu acho que grande parte da psicologia está. Desde que assumiu essas ideologias políticas, a verdadeira clínica é a política. Eu adoro essa frase. Mas essa frase dela é uma frase que eu acho que põe a coisa num certo lugar. A gente pode discutir por quê, a gente pode discutir que havia ali, que esse menino era um menino inseguro, ou que esse menino tinha raiva, a menina não quis sair com ele, e isso acontece com muitos meninos, e por isso a maior parte dos meninos sai matando meninas. Ele matou, ele tem que ir pra cadeia. Essa é agora sim a sua frase. Tudo é compreensível, mas nem tudo é perdoável. É o contrário da frase do Balzac, né? A frase é do Balzac. Compreender tudo é tudo perdoar. Essa é a frase do Balzac. Você pode até entender, mas... Nem por isso você tem que perdoar. Esteja preso. Vai preso do mesmo jeito. Claro. Alguém é responsável por esse preso. Assassinato. Eu não sei como seria no Brasil, porque a lei é diferente. Pois é. Talvez fosse... Você vê lá, ele já é levado, já é como nos Estados Aqui ele ia pra FEBEM, né? Aqui seria pra alguma coisa desse tipo, porque eu não sei se é muita coisa melhor.
Mas Mas ele não seria criminalmente imputado porque ele é menor de idade. Aparentemente é como nos Estados Unidos. Você é culpado de crime, sim. Sim, daqui não. Independente da tua idade. Pô. Vai em cana. Mas nesse movimento, você tem uma militância que entende, por exemplo, radical, que entende que se você vai abrir a porta, sei lá, do elevador, segurar a porta para a mulher passar, ela pode virar para você e dizer assim, você acha que eu não consigo abrir a porta? Quer dizer, é uma conversa de doido essa. Eu tive uma ocasião como essa, acontece, parecida com uma mulher. A gente foi pegar marmita, na hora do almoço, eu fui oferecer ajuda. Quer que eu segure, quer que eu leve a sacola das marmitas até lá? E a resposta foi, você está falando que eu não sou capaz? Só porque você é homem? Então, Você acha que é um pouco disso, né? Eu acho isso chatinho, né? Bom, Essa é uma coisa bem chatinha, mas de fato existe. E aí, essa coluna da Folha a qual você se refere é porque, sim, algumas características masculinas vistas como características negativas a priori. O problema desse tipo de atitude é que gera reações como a recente do cara do Meta lá do Facebook dizer que as empresas precisavam de mais energia masculina, né? E aí uma crítica da fala dele fez um comentário muito engraçado que foi o seguinte, tá bom, então agora você pode dar soco da parede dentro da empresa. Você fica uma conversa de doido, entendeu? Então, esse assunto, tudo que tem a ver com o que se chama em filosofia de moral, que não é cagar regra, né? Filosofia não é cagar regra, que tem a ver com hábitos, costumes, nuances. Muitas vezes o debate politizado é como um elefante numa loja de cristais, né? Então, eu entendo que, de fato, existe uma tendência hoje a demonizar muito certas características masculinas como competitividade, apesar de que as mulheres estão muito competitivas, porque o mercado é competitivo hoje. O Peterson fala muito disso. O mercado é competitivo, todo mundo está competitivo, né? Se você quer chegar lá em algum lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que isso também tem uma certa bolha, sabe? Valtinho, como me chamam. Estou acostumado a chamar ele de Eu Walter. só fui apresentado como Valtinho, né? É que o Walter era o aluno, mas Valtinho é o filho do Walter, entendeu? Meu pai eu sou filho do segundo casamento, meu pai tem 90 anos, pô, né? Então ele era o Walter. O Walter. 90 anos? Caramba. Putz. Então eu sou filho Idade temporão. Filho temporão. Raspa de tacho. Raspa de tacho. Então, eu acho que isso tem muito a ver também, Walter, com essa, sabe, universo em que isso circula. Pessoas que estão na internet, que trabalham com comunicação, é um dos ambientes mais saturados com esse tipo de reação, de que o homem é tóxico. E também muita gente do ambiente corporativo em psicologia, por exemplo, onde aparece essa questão de, então, qualquer atitude masculina é uma atitude assediadora, é uma atitude violenta. Na verdade, a impressão que eu tenho, e eu não sei se vai ter jeito... Né? Os meninos têm medo até de falar na sala de aula. Sim. Homem sempre foi meio caladão, né, em sala de aula. Sim. Dependendo do assunto, as meninas são muito mais... Tem muito mais repertório, até palavra. Homem é meio... né? Então, assim... Mas eu não sei se tem conserto, sabe? O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se tem conserto porque eu não sei se discutindo isso conserta o que está acontecendo. Eu acho que talvez se consegue criar pelo menos um vocabulário público, eu quero dizer em ambientes como esse, em que rapazes, meninos possam, de repente, perceber que nem tudo que eles pensam, que eles sentem, significa que eles são escrotos. E é fundamental a educação. Acho que isso é um problema, porque hoje a educação é muito rara. A educação doméstica caiu de moda. Né? Quanto mais grosso você é, parece que mais legal você é. Quanto mais agressivo você é, mais revolucionário você é. Essa coisa brega que vem desde os anos 1960, né, do século passado. Mas não me parece haver um ambiente um pouco melhor para isso se não for entre homens e mulheres mesmo. Conversando entre homens e mulheres. Entendeu? Porque... Trazer para o debate, né? Não falar assim, você é um homem, você não pode falar. E com gosto. E com gosto, né? Com apreciação de ambas as partes, entende? Eu não estou fazendo política aqui, estou falando um fato, né? Agora, os caras precisam aprender a falar, né? Aprender a falar e aprender a falar com medida, com palavras que não sejam mal educadas, que não apareça ressentimento com relação
a emancipação feminina, por exemplo, né? Porque tem muito cara que tem medo de mulher, né? Sempre teve. Antes era só medo de broxar, agora é medo de perder o espaço de trabalho para elas, né? E eu lembro de um texto que eu escrevi há muitos anos atrás para uma revista, que a pergunta básica era sobre essa coisa de ambiente de trabalho, e eu dizia que eu achava que era bem melhor o ambiente de trabalho depois que as mulheres entraram, porque o ambiente ficou muito mais interessante. Né? Muito mais Aí bonito. que tá, muito mais bonito, muito mais interessante. Né? Mas Essa- não, desculpa, Valtinho. Você falou que os homens precisam começar a, né, saber falar, saber conversar. Isso demanda um pouco de coragem também? Primeiro de mostrar, saber que você tem que lidar com a mulher no ambiente de trabalho como antigamente não tinha. Existe, né? Você saber que isso é uma nova dinâmica. Mas a do coragem como virtude mesmo, aquela que é a primeira de todas as outras, né? Sim. Primeiro que a coragem sempre foi pensada como virtude principal. Vou abrir uma cervejinha aqui, tá? Enquanto Eu ia falar. Antes de tudo, porque quem pensava em coragem, por exemplo, no ambiente da filosofia grega, estava imerso numa sociedade guerreira, né? Em que a guerra estava em toda parte, era alguma coisa... A gente não está imerso numa sociedade guerreira. Talvez o que a gente mais possa enxergar como uma sociedade guerreira hoje é o ambiente do Oriente Médio, por exemplo. Israel é uma sociedade guerreira, né? Os palestinos, ali você tem uma cultura de guerra contínua. Mas, sim, coragem é sempre necessário porque é a virtude que mantém você de pé, né? E não há nenhuma garantia que você vai vencer quando você tem coragem, mas pelo menos você não fica com cara de frouxo, né? De covarde, de gente que não consegue, nesse ambiente, dizer o que pensa, que é um diferencial hoje. Hoje quase ninguém fala o que pensa, quase todo mundo mente. E quase todo mundo está preocupado em fazer marketing, fazer propaganda de si mesmo, ter aquelas ideias legais, né? Então é preciso, porque ainda mais se você estiver preocupado com o ambiente de redes sociais... É isso esse é o ponto que eu queria chegar, da internet. Até vou fazer um brinde aqui, ó. Machonaria FC. FC, né? FC, que deixa bem claro. Ainda podem perguntar, pô, Boa. Ricardinho, você bebe? Boa cerveja. Geladinha eu bebo, viu? É muito bom. Eu até ia falar Porque isso. acha que você não bebe? Não, tem gente que ainda espanta comigo. Nossa, você bebe, Cara de né? bom moço, Porque ó. Polo. uma situação, uma imagem mais de certinho. Bebo cerveja assim, lógico. Tá boa essa cerveja. Eu adoro, eu adoro cerveja geladinha, muito boa. Mas eu ainda sinto mais prazer, talvez, se eu beber um refrigerante gelado. Talvez eu sinta... Mas tá tranquilo, tá tudo certo. Estando gelado, tá bom. Estando gelado tá bom, mas cervejinha cai bem, sim. Então, Pondé, você falou da rede social. Eu tava até vendo uma entrevista sua, onde foi colocado que as pessoas, às vezes, relevantes estão dando, talvez, muito mais audiência para as irrelevantes. E era alguma linha dessa... E assim, lógico, a gente não pode confundir ter coragem, e parece que a rede social, às vezes, está sendo o único caminho para as pessoas terem essa coragem de se manifestar, de mostrar opinião, porque parece que é uma terra sem lei. Então, eu não sei como que você vê essa questão, principalmente das redes sociais. Você vê os homens ainda assim mais retraídos na rede social, de manifestar aquilo que pensa, com medo de um cancelamento, ou você vê que apenas na rede social é um caminho para eles utilizarem? Olha, primeiro, eu diria quase como uma campanha de saúde pública, dizer que eu continuo sendo contra a regulação das redes sociais, por uma série de motivos que eu não vou entrar aqui. Tá sempre voltando pra pauta, né? Sempre. Vai e volta. Essa questão é fundamental. Mas, assim, eu acho que muitos homens têm falta repertório, falta vocabulário. Como eu disse, tem medo de mulher, certo? Então, muitas vezes, quando vai falar, quase vomita. Né? Ao invés de falar, vomita. E aí fala um monte de merda. Fala um monte de merda. Nas redes sociais é, de certa forma, fácil ser corajoso. Tá ficando difícil porque está insalubre o país nesse sentido. Mas é mais fácil você pousar de corajoso, porque você está lá no celular ou no computador, sei lá, ninguém está vendo você, né? Você pode soltar seus demônios e tal. O que eu dizia nessa conversa é que, assim, as redes sociais, ela dá espaço para um monte de gente que nunca teria visibilidade ter alguma visibilidade. E, nesse sentido, se sentir relevante, porque tem alguma visibilidade. E, acostumado a se sentir irrelevante, porque é no dia a dia normal,
a invisibilidade foi dada por Deus a todos de forma igual, né? Descartes falou que foi o entendimento, estou falando que é a invisibilidade. Mas assim, e aí as redes sociais, quando você coloca a sua posição, aí tem engajamento, tem gente que curte, não sei o quê, compartilha, você sente que você está existindo. Tribaliza. Você sente útil ali, né? Você sente que você faz parte de um grupo ali, e eu acho que há um sofrimento muito grande em nós em relação ao medo de não existir, de não pertencer, de não ser reconhecido. E, aliás, o tema do reconhecimento, que vem sendo já trabalhado antes pela famosa Escola de Frankfurt, em autores atuais como Axel Honneth, que é uma espécie de herdeiro da Escola de Frankfurt famosa, né, do Adorno, Horkheimer, não sei o quê, já aponta, muito antes de bombar redes sociais, do jeito que bombou, que o reconhecimento era e agora ressentimento também depois, né? O reconhecimento é um conceito fundamental na sociedade de hoje em dia. Todo mundo quer ser reconhecido. Todo mundo quer. Eu quero que seja reconhecido o fato que eu quero ter cabelo laranja. É inerente, né? Ao ser humano querer esse reconhecimento, né? Aí mas nunca foi, isso Nesse nunca se nível. transformou numa categoria social dessa forma. O pecado da vaidade, talvez. A vaidade é muito antiga, né? É um dos pecados capitais, você Assim, deve saber. Né? Sim. Então, né, a gente falou bastante de virtude aqui, dessa coragem, dessas virtudes que a gente entende que um homem tem que ter. Eu já vi você falando bastante também dos vícios. Primeiro, dos cuidados que tem que se ter, mas também quem não tem nenhum vício é um mala, um cara chato, Se um não puta do confio mala. em ninguém que não tem algum vício. Eu sei que você Eu gosta já de falei tomar disso, alguma coisa, eu sei que você acende um charuto, eu também amo um charuto. Onde entra o vício para tornar um homem mais leve, a parte também do... Ponto de equilíbrio. Ponto de né, equilíbrio. do homem. Eu acho que vícios, ou pelo menos um vício, é claro que não se trata de fazer um discurso de que você deve se atolar no vício, porque eu acho que faz parte dessa abordagem do vício como parte da natureza humana, justamente dentro de certos limites. E uma das características do vício é justamente fazer com que você experimente a dificuldade que é impor limites a si mesmo, né? Então, se você observar, eu lembro sempre da famosa frase do Santo Agostinho, que é um grande especialista em natureza humana, um filósofo, né? Quando ele diz, pede a Deus, Deus me dê a castidade, mas não hoje. Quer dizer... É aquela luta, Deixa eu mas- curtir um pouco mais. Então, o Santo Agostinho é um dos grandes filósofos especialistas, inclusive no conceito de pecado e tal, e que tem toda uma vida adulta até se transformar no Santo Agostinho, que a gente conheceu. Na conversão. Né? né? Até passar pela conversão. E isso é uma característica, por exemplo, um outro filósofo que é bastante arguto em entender a natureza humana, que é o Pascal, no século XVII francês, também tinha vício. O mais conhecido deles era o vício em jogo. Né? Dostoiévski também tinha vício. Mulheres, Tava jogos. sempre atrás de dinheiro, não né? escrevia para pagar a conta, né? E estava sempre devendo que perdia no jogo, né? Perdeu a mão no vício. Não se trata de fazer, porque hoje a gente tem que fazer disclaimer o tempo inteiro, porque a estupidez está no ar. É assim, não se trata de dizer que você tem que fazer um discurso, procure um vício na sua Seja um vida, viciado, né? Porque hoje tudo se transforma nesse tipo de baboseira. Linguagem, né? Não, se trata de dizer o seguinte, alguma experiência na vida de que você não consegue ser a pessoa mais santa do mundo, que você tem alguma experiência na tua vida que mostra que você não consegue se conter plenamente, isso ajuda a você compreender o que é ser humano. Isso que eu quero dizer, entendeu? Quando você quer se colocar como a pessoa mais pura do mundo, na realidade, que você, além de virar um chato, você é um puta do mentiroso, hipócrita, né? Sepulcro caiado, como falam os cristãos antigos, né? E é evidente que a experiência de ter, sabe aquela história, só os pecadores verão a Deus, da tradição cristã? É mais ou menos isso. Eu vi um vídeo, acho que de uma pessoa do RH, né? Falando assim, porque hoje se fala que a geração Z não quer ser líder, que a geração Z não quer trabalhar. Sim. E ela falou, ok, isso está correto. Mas parando para pensar, a gente tem uma parcela de culpa nisso, porque foi a gente que criou uma rotina de trabalho super tóxica, de trabalhar de 12 a 16 horas. A gente que fica fora de casa o tempo todo e não convive com os filhos e não tem tempo para lazer. É claro que eles não vão querer trabalhar. Olha o que a gente criou. O problema é que
na realidade, isso aconteceu porque a gente resolveu produzir progresso. Essa questão é muito séria, certo? Quer dizer, o progresso que a gente tanto gosta e tão necessário, ele dependeu, durante todo esse tempo, de que as pessoas trabalhassem muito. Qual é o país que produz mais riqueza? Os Estados Unidos. É o país onde você não tem proteção trabalhista nenhuma. Não estou defendendo nem o trabalhismo, nem o trabalhista e nem o modelo americano. Porém, o Brasil tem leis trabalhistas. Você já viu algum americano tentar imigrar ilegalmente para o Brasil? Não. Já viu quantos brasileiros tentam imigrar ilegalmente para os Estados Unidos? Sim. Lá não existe licença maternidade. Lá não existe férias. Tudo é negociado com o padrão, eu quero dizer. Não existe como lei aqui em cima, tá? Dependendo do seu patrão, do seu acordo, onde você trabalha, até pode ser ótimo, né? Dependendo do quão você é especializado e, portanto, fundamental, né? Isso acaba gerando riqueza. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse mundo que a gerente de RH gerou, ela, como gerente de RH, apesar de dizer isso, provavelmente ela não vai gostar de alguém que não queira trabalhar 30 horas por dia. Claro. Ela provavelmente vai racionalizar, na hora que o dinheiro ficar curto na empresa, quem é que está trabalhando 30 horas e quem não está. O problema é que quando a gente pensa isso, a gente cria uma expectativa, e esse é o problema da geração Z. Quem é que consegue ser geração Z no Brasil? Filho de rico. Absolutamente. Nos Estados Unidos ainda é mais fácil um pouco, porque você tem uma classe média muito maior e mais segura. Na Europa Ocidental, eles conseguem ser um pouco Z, porque o Estado banca muita coisa, como dizia o Bauman, né? Se referindo aos milênios. Ele falava isso referindo aos milênios. Que na Europa se chamava Y, geração Y. A gente usou essa expressão aqui até a gente começar a usar a expressão millennial americana. Então, no Brasil, alguém consegue ser Z, é mais ou menos o mesmo tipo de pessoa que consegue ter burnout, certo? Alguém que, de alguma forma, tem uma estrutura social e econômica, minimamente, para garantir esse vai e vem das minhas crises existenciais. Eu não estou nem dizendo que a crise existencial é falsa. Nem estou dizendo que alguém que não tem a grana não possa entrar numa profunda depressão. Entra. O que eu estou dizendo é que para bancar isso, escrever livros sobre isso, sair reclamando disso, você precisa ter uma Tirar condição um ano financeira. sabático? Tirar ano sabático, então. Aí é uma festa. Precisa ser muito Z, né? A geração Z tá Muito. querendo tirar ano sabático. É, com 12 anos, Juro. né? Eu sei que tá. Porque também hoje tudo vira moda, né? Tudo vira moda de comportamento. O Machado fala, na sua obra, em 2 momentos, eu lembro, ele fala mais ou menos assim, o Machado de Assis, a partir de hoje tudo será moda. Certo? Ele viveu a maior parte da vida dele no século XIX. Morreu no comecinho do XX. Tudo vira moda. não Então, mentiu. sabático era uma expressão que se referia ao mundo acadêmico, né, que vinha dos Estados Unidos, e era o professor, como eles falam, então o professor, PhD, doutor, que é a mesma coisa, PhD e doutor, ele tinha o direito de tirar um ano sabático, ano esse em que ele iria se dedicar a um livro, por exemplo. Certo? Então não era sabático de não ter nada. Não era ficar olhando para o teto. Viajar ao mundo. Eu conheço gente Z, que tirou esse semestre agora de sabático. Eu também conheço. Gente que tem lá 20 anos, 21 anos, alguma coisa Com assim. iPhone 15 Pro Max. É. Que está tirando um semestre sabático. Sim. Né? E eu falo, isso é vagabundagem, brincando. Porque é vagabundagem. Só que hoje você gourmetiza. Porque tudo virou moda de comportamento. Sim. Não, está tirando ano sabático. E aí todo mundo quer tirar ano sabático. Se você pode, tem grana, tire. Agora, alguém que tem 20 anos tirar ano sabático... Mas tem uma coisa embutida nisso, sabe? Que é o seguinte...
os pais muitas vezes topam isso porque os filhos estão medicados, têm problema psicológico. É exatamente isso. Entendeu? Então, quando o filho ou a filha fala, eu quero tirar um semestre sabático, então acha que não, a pessoa é frágil. Sim. Né? Ficou frágil, inclusive, porque acabou sendo mimado, muita preocupação. Hoje os pais não sabem direito o que fazer com os filhos. Sim, e eu até apoio que se trate mesmo, se tem uma doença psicológica, tem que cuidar mesmo da saúde mental. Mas tirar ano sabático nunca nem passou quando eu tinha essa idade, nunca passou, nem sabia dessa expressão. E olhando- não era tava uma na moda. possibilidade. Olhando, assim, um pouco mais, sei lá, atentamente para, eu nem sei se o fato de parar totalmente é mais saudável, tipo assim, se mais ajuda, mais atrapalha, porque a pessoa se desligar totalmente, se desconectar de qualquer obrigação, porque às vezes até o fato de você ter que te dá uma força, sabe? Se eu tô mal Sei. e não tenho que nada, quanto menos, né? A lei da inércia, quanto mais nada, mais nada. Então, se eu não tenho obrigação nenhuma, que seja um curso, que seja uma atividade, se eu não tenho nada, se eu não saio da cama, eu não saio amanhã e não saio depois de amanhã e não saio. Exatamente. Eu tava falando, essa semana eu tava falando que eu costumo imaginar que a vida hoje, ela tá igual quando batia a corda na escola pra entrar, sabe? Então, assim, eu não sei em que momento a minha corda começou a bater. Mas quando ela começou, ela tava como era na escola. Ela é vizinha, né? É. Tipo, eu parei ali e a corda começou a bater. E eu comecei a pular. Eu comecei a pular, comecei a gravar, começou a fazer show, começou a fazer o quê? Hoje a minha corda tá assim, ó. Tá, 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 tá. E eu tô pulando. Eu tenho a impressão que se eu sair, eu posso sair. Eu corro e saio da corda. Mas voltar eu não volto, porque agora a corda tá assim, ó. E quando começou Sem doer, você não volta. Pois é. Sem doer, eu não volto. Eu vou levar cordada na cara. Eu vou Alguém tomar de 12 rasteira. anos vai estar pulando a sua corda. Vai. Exatamente. Exatamente. Então eu falo assim, eu não posso, porque se eu parar de pular agora, a corda vai continuar nesse ritmo e eu não volto nunca mais. Pra essa rotina, não Isso dá. porque sua vida está dando certo, Graças a Deus. profissionalmente. Graças Ela tá a dando Deus. certo, É. né? Eu vi um vídeo, acho que de uma pessoa do RH, né? Falando assim, porque hoje se fala que a geração Z não quer ser líder, que a geração Z não quer trabalhar. Sim. E ela falou, ok, isso está correto. Mas parando para pensar, a gente tem uma parcela de culpa nisso, porque foi a gente que criou uma rotina de trabalho super tóxica, de trabalhar de 12 a 16 horas. A gente que fica fora de casa o tempo todo e não convive com os filhos e não tem tempo para lazer. É claro que eles não vão querer trabalhar. Olha o que a gente criou. O problema é que, na realidade, isso aconteceu porque a gente resolveu produzir progresso. Essa questão é muito séria, certo? Quer dizer, o progresso que a gente tanto gosta